Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite para falar para vocês hoje sobre câncer de próstata, particularmente da prevenção para esse tipo de câncer aqui no Novembro Azul. O câncer de próstata, ele é um problema de saúde pública, ele é um câncer bastante comum na população e é por isso que a gente tem todo o interesse de fazer diagnóstico desse tipo de tumor. Em 2018, no mundo todo, eram esperados 18 milhões de casos de câncer, de uma forma total, dos quais 1,3 milhões eram de câncer de próstata, e isso eventualmente gera 9,5 milhões de óbitos por câncer no total, dos quais 359 mil por câncer de próstata. No Brasil, a gente tem um número bem menor do que esse. A gente esperava, então, para 2020, o esperado são em torno de 65 mil, 66 mil casos de câncer de próstata, isso é mais ou menos um pouco mais de 10% do total de casos de câncer no Brasil, e 15 mil óbitos por câncer de próstata. Então, esse é um problema que a gente precisa enfrentar e, por isso, falar sobre o câncer de próstata é importante. Ao longo do tempo, o que a gente nota, então, a evolução desde 1979 até 2018, quando a gente pega as mortalidades por câncer, 5 principais, o que a gente vê é que câncer de pulmão aumentou, e ele é a primeira causa de mortalidade por câncer na nossa população. Câncer de estômago, por outro lado, diminuiu, e o câncer de próstata vem numa tendência ascendente desde então. Então, hoje ele é a segunda causa de mortalidade por câncer entre homens no Brasil. Isso tem vários motivos, e um deles que a gente nunca pode perder de vista são as mudanças da nossa população. Então, se a gente pensa em termos de mortalidade geral de 99 para cá, por exemplo, teve mudanças significativas. Então, a gente vê aí destacado as doenças cardiovasculares e o câncer, e notadamente nesses anos que se passaram, as doenças cardiovasculares e o câncer se tornaram realmente preponderantes na nossa mortalidade geral. E isso se deve, entre outros motivos, à demografia que muda. Então, a gente tem uma mudança radical. Se a gente pensar na década de 70, no começo a gente tinha aí uns 70 milhões de habitantes, hoje a gente tem em torno de 212 milhões de habitantes. Houve um envelhecimento grande da população, e essa tendência vai se tornar ainda mais importante daqui para frente. E com o envelhecimento da população, as doenças que são próprias da idade senil costumam aumentar. E aí a gente acaba tendo, então, um aumento importante das doenças cardiovasculares e do câncer como causa de óbito. O câncer de próstata, ele possui, se a gente pensa na população mundial, um risco cumulativo em torno de 6%, ou seja, um homem da população mundial, em média, vai ter 6% de risco para desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Isso varia de acordo com o país. Então, nos países de nível de desenvolvimento mais baixo, esse risco é menor. Por quê? Porque eles têm vários outros problemas de saúde, e a população muitas vezes não vai chegar nesse patamar de idade, enquanto nos países desenvolvidos, os países que têm um risco maior têm aí em torno de 14% de risco. Mas o que a gente vê é uma notícia essencialmente boa. Então, quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente vê que ao longo dos anos, se a gente pega especificamente a mortalidade, a sobrevivência em 5 anos depois do diagnóstico da doença, desde 1975 até hoje, existe uma tendência de aumento, ou seja, teve uma melhora no tratamento, nas condições de atendimento a esses pacientes, de forma que hoje a sobrevida do câncer de próstata em 5 anos é muito próxima de 100%. E esse é, de fato, um dado bastante positivo, um dado bastante importante e significativo para a gente. Se a gente ampliar esse horizonte, não muda muito. Então, todos esses dados são dos Estados Unidos, e a gente olhando, então, a sobrevida em 10 anos, também é muito próxima de 100%, não tem muita mudança. De forma que, se a gente for analisar o câncer de próstata mais a fundo, a gente vai ver que o risco nos Estados Unidos, por exemplo, para ter um câncer de próstata ao longo da vida é de 11%, mas apenas 3% de morrer de câncer de próstata. Então, isso mostra que o tratamento da doença avançou. Mas tem um outro aspecto. Câncer de próstata, se a gente pega pessoas que faleceram com 80 anos ou mais,
59% daquelas que não tinham diagnóstico de câncer nenhum e que foram submetidas à autópsia para analisar a próstata, 59% dessas pessoas tinham algum tipo, né, de algum grau de tumor de próstata ali. Então isso mostra para a gente que o câncer de próstata talvez seja muito mais comum do que a gente consegue diagnosticar e que uma boa parte desses tumores não vai causar necessariamente um diagnóstico e um tratamento em vida, tá? Então, por um lado, como eu disse, isso é uma boa notícia, tá? Então, se a gente pensa câncer de próstata, média de idade ao diagnóstico é de 66 anos, a maior parte dos pacientes vai ser diagnosticada aí entre 65 e 74 anos de idade. Ele é incomum antes dos 50 anos e bastante raro antes dos 45, mas ele pode acontecer nessas outras faixas etárias também. Mas o fato é, com a média de diagnóstico aos 66, a média de óbito é aos 80 anos. E isso acaba diferenciando o câncer de próstata de outros tipos de tumor. Então, se a gente pensa em câncer de pulmão, a idade ao diagnóstico é aos 70 e a idade média de óbito é 72, 2 anos depois. Mama, a média de idade ao diagnóstico é 62 e a média de óbito é 68, 6 anos depois. E próstata, a média de idade ao diagnóstico é 66, 66, e o falecimento ocorre geralmente 14 anos depois dos 80 anos. Então mostra que esse tumor, na maioria das vezes, é um tumor de um comportamento mais indolente, de um comportamento menos agressivo. Mas, se é dessa forma, por que a gente, né, tem que pensar em Novembro Azul, tem que pensar em fazer prevenção de câncer de próstata? Para evitar essa situação. Então, a situação de uma pessoa que, aqui a gente está vendo uma imagem, né, de um exame que mostra lesões desse tumor de próstata que já saíram da próstata. Então, essa pessoa tem lesões, cada ponto preto desse espalhado nessa imagem mostra atividade tumoral, mostra lesão de câncer de próstata que espalhou pelo corpo inteiro. E isso muda completamente a nossa forma de raciocinar. Por quê? Porque, como eu disse, a sobrevida do câncer de próstata ela é alta, mas tem um porém. Ela é alta para aqueles pacientes que têm uma doença localizada, ou uma doença que ainda está iniciando esse processo de sair da próstata, então é uma doença que a gente chama de regional, mas a sobrevida cai significativamente para aqueles pacientes que já têm metástase à distância, que já tiveram, que essa doença já saiu da próstata. Então, se a sobrevida em 5 anos é de 100% para a doença localizada, ela é só de 30% para aqueles que têm uma doença já em um sítio distante. A maioria dos casos, felizmente, são de doenças localizadas ou regionais, mas a gente tem 6%, então, de doenças que, ao diagnóstico, já eram doenças metastáticas. A gente não sabe dizer de antemão quem vai ter doença metastática, quem vai ter essa forma agressiva de câncer ou não. Por isso que é importante o rastreamento. Então, a gente tem essa indicação de rastrear, porque o câncer de próstata ele é comum, ele é a segunda causa de óbito, como mostrei, né, o câncer em homens. A gente precisa diferenciar quem vai precisar fazer biópsia ou não. A gente precisa diferenciar quais os tumores que vão precisar de tratamento mais intensivo, por assim dizer, e precisamos também identificar novas formas de tratar. A próstata, ela vem a ser o quê? Ela é uma glândula. Ela é uma glândula localizada debaixo da bexiga, na frente do reto, e mais ou menos o tamanho do anós. E a uretra passa no meio dela. E é por isso que quando a gente tem o desenvolvimento do tumor, esse tumor cresce dentro dessa glândula e ele pode não só invadir as estruturas adjacentes, e aí ele eventualmente causa lesão à distância, como também pode causar alguns sintomas relacionados à parte urinária. Né? Quais seriam os sintomas principais que eventualmente um câncer de próstata pode dar? O jato urinário fraco, dificuldade para começar a urinar, esvaziamento incompleto da bexiga, urinar frequentemente, particularmente à noite, urgência para urinar, dor ou ardência para urinar, sangue na urina ou no sêmen, dor no quadril, né? Então são todos sintomas que podem estar associados ao câncer de próstata. Mas infelizmente, nenhum desses sintomas é exclusivo do câncer de próstata e nem sempre eles são sintomas precoces.
quantidade de outros problemas podem causar esses sintomas, esses mesmos sintomas. Então, por exemplo, urgência para urinar, ardência para urinar, isso pode ser infecção urinária, que seria, né, uma afecção mais comum. Cálculo urinário pode causar sangue, infecção na próstata, prostatite, pode causar os mesmos sintomas. E particularmente um que acomete uma boa parte da população masculina é a chamada hipertrofia prostática benigna, que é um aumento da próstata, mas que não é câncer, e que ele está relacionado com a idade. Então ele vai também acontecer à medida que a gente tem o envelhecimento. Então, com o envelhecimento, a próstata vai aumentando de tamanho, e isso vai comprimindo a uretra que passa ali no meio da próstata. E por isso tem esses sintomas urinários, mas na maioria das vezes, tá, isso não é câncer. Isso, na maioria das vezes, se deve ao processo de envelhecimento e aí a questão da hipertrofia benigna da próstata. Bom, para fazer o diagnóstico de câncer, então a gente lança a mão de alguns exames. A gente precisa analisar, né, como fazer esse diagnóstico, e um dos exames que se destaca nesse processo, dentre os de rastreamento, é o exame do PSA, que é feito no sangue. Então, talvez muitos já tenham ouvido falar do exame de PSA. Além dele, tem a questão do toque retal, que certamente muitos já ouviram falar e muitos temem o toque retal, e a biópsia, que acaba sendo o exame que efetivamente é quem faz o diagnóstico. Então, os demais exames, eles tentam diferenciar quem tem só uma hipertrofia, de quem tem, eventualmente, um câncer propriamente. Então, dependendo do que o médico encontrar, o urologista, o oncologista, ele vai, né, pedir exames adicionais, como ultrassom, como ressonância magnética, que vão tentar ajudar nessa diferenciação. Mas, basicamente, o rastreamento é feito com o PSA. E o PSA, ele é uma sigla que em inglês significa antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pelas células da próstata. Essa substância, então, ela é medida no sangue, tá? E ela está associada com câncer de próstata, pois no câncer de próstata ela tem níveis aumentados. Ela, por ser produzida na próstata, ela é específica da próstata. Então, a gente sabe que se está circulando esse PSA veio da próstata. Mas, por outro lado, ele não é específico do câncer, ou seja, ter um PSA aumentado não é necessariamente uma afirmação de que a pessoa tem câncer. Não, é simplesmente uma maneira da gente tentar monitorar e tentar diferenciar quem tem mais risco e quem tem menos risco. Além do próprio câncer de próstata, a hipertrofia prostática benigna aumenta o PSA. E correlacionado a isso, a idade, né, porque tem a ver com a hipertrofia prostática benigna, então a própria idade também faz esses níveis de PSA aumentarem, tá? E existem aumentos transitórios, que eventualmente são por outros motivos. Então a ejaculação faz aumentar o nível de PSA, por isso é importante fazer abstinência antes de colher o exame. O toque retal vai aumentar o nível de PSA, então depois que fez um exame de toque retal, você não vai fazer no mesmo dia o exame de PSA. Prostatite, que é a inflamação da próstata, também pode alterar os níveis de PSA, e alguns medicamentos, inclusive, podem diminuir e falsear, como, por exemplo, a finasterida, que muitas vezes é usada para outras indicações. Tá? E os níveis desse PSA vão variar de acordo com a idade, como eu disse. Então, entre 40 e 50 anos, o valor médio de PSA é de 0,7 nanogramas por ml, e ele vai aumentando com o tempo. Existe um intervalo, esse intervalo, ou seja, esse valor vai ter algumas diferenças de um laboratório para outro, isso é natural. Cada laboratório vai dar o seu valor de referência, mas tomando por base um parâmetro, então seria aí em torno de 0,7 como valor médio entre 40 e 50 e próximo de 1 entre 50 e 60 anos. É importante entender que, por não ser específico do câncer, tá? O PSA, ele não significa que uma pessoa tenha câncer ou que ela não tenha câncer. Então, o que a gente tem são intervalos, digamos assim, de risco, a partir da dosagem, do valor da dosagem do PSA. Então, se a gente tem um indivíduo que tem a dosagem entre 4 e 10 de PSA, esse indivíduo tem uma chance maior de ter um câncer, não quer dizer que ele tenha câncer. E, por outro lado, um indivíduo que tenha PSA menor do que 2, dificilmente vai ter um câncer,
mas existem exceções. Então, existe um risco pequeno de uma pessoa com PSA menor que 2 ter um câncer, mas ele acaba sendo o exame que baliza, né, toda a conduta, tá? E, geralmente, o urologista vai indicar biópsia quando tiver em níveis acima de 3 ou 4, e não é simplesmente o PSA está nesse nível, precisa biópsia, mas sim uma série de fatores, ele vai pedir outros exames, e a partir então do PSA, ele associa isso ao toque retal. Então o toque retal ele é importante porque ele permite ao médico saber a textura dessa próstata, saber se tem alterações ali que na palpação ele consegue sentir, eventualmente sugiram a presença de um tumor, tá? Ele, como eu disse antes, ele associa isso, exames como ultrassom, exames como ressonância magnética, e é o conjunto dessas informações que vai levar à decisão de, eventualmente, fazer uma biópsia. Então, quem vai, eventualmente, confirmar o diagnóstico de câncer é a biópsia, que vai retirar uma amostra de tecido, isso vai para a análise da patologia, e o patologista confirmando que existe ali, sim, células tumorais, então, aí fechou o diagnóstico do tumor de próstata, tá? Bom, no geral, então homens entre 40 e 49, como eu disse, vão ter aí um PSA que na média vai estar em torno de 0,7, homens de 50 a 59 vão ter um PSA que na média vai estar em torno de 1. Dificilmente um homem aos 60 anos com PSA menor que 1 vai ter um tumor agressivo, tá? Dificilmente um homem aos 75 com PSA menor ou igual a 3 vai ter um tumor agressivo. O que importa é o acompanhamento ao longo desse tempo. Daí a importância desse rastreamento, da importância do Novembro Azul, de você fazer um acompanhamento seriado, anualmente ou a cada 2 anos, dependendo da situação. Um aumento de mais de 0,75 em um ano acaba sendo um sinal de alerta para o médico que eventualmente vai solicitar exames adicionais. Um desses exames, muitas vezes, é a dosagem do PSA livre para fazer a correlação. Quando você tem PSA livre acima de 25%, então isso sugere que não seja câncer de próstata, e quando você tem um PSA livre, por exemplo, menor que 10%, isso aumenta a probabilidade de que seja um câncer de próstata. Existem recomendações para esse rastreamento, então a Sociedade Brasileira de Urologia hoje recomenda fazer o rastreamento aos homens entre 50 e 75 anos de idade, mesmo sem apresentar sintomas. Esses homens devem procurar, então, o seu médico, e essa avaliação individualizada. É o médico que vai entrevistar, que vai conversar com esse homem e vai saber, né, as características ali de saúde, de histórico dele, para determinar o que é o melhor para ele nesse processo de rastreamento para câncer de próstata, tá? A idade que vai iniciar. Existem algumas exceções, alguns grupos chamados de risco. A raça negra é um fator de risco, o histórico familiar é um fator de risco, então essas pessoas que têm esses fatores de risco deveriam começar a fazer o exame antes, e a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45. Nos Estados Unidos, uma outra entidade, que é a NCCN, existem diversas entidades, digamos assim, relacionadas ao estudo do câncer. Muitas vezes elas têm recomendações ligeiramente diferentes. Aqui no caso da NCCN, ela recomenda que antes dos 50, já em torno dos 45, entre 45 e 50, se faça um primeiro exame, e aí se o PSA for menor que 1, repete a cada 2, 4 anos, se for entre 1 e 3, repete a cada 1 a 2 anos, se for maior que 3, ou se tiver um toque retal suspeito, aí seriam pessoas que deveriam considerar a possibilidade de fazer a biópsia, tá? Tudo isso, gente, é uma avaliação que o médico faz, tá? Então, eu estou colocando aqui as recomendações gerais que a gente tem na nossa prática clínica. Bom, falar de prevenção é falar de fatores de risco. Então, para a gente entender como fazer prevenção de câncer de próstata, mais do que o rastreamento, a gente tem que entender os fatores de risco. Existem fatores que não são modificáveis. Então, a idade é um fator não modificável. Então, o tumor de próstata está muito associado com a idade. Mais de 60% dos casos vão ocorrer depois dos 65 anos, como eu mostrei lá no começo. Os tumores são mais comuns e mais agressivos em pacientes negros. Isso talvez reflita, sim, questões socioeconômicas, mas também questões biológicas.
A história familiar, a gente sabe que quem tem pai ou irmão com câncer de próstata vai ter o dobro de risco para ter câncer de próstata. Então, são todos fatores que a gente não modifica. E, por fim, a altura. Então, homens mais altos têm um risco maior de ter uma doença avançada. Quando a gente fala de fatores de risco, né, mas relacionados àqueles modificáveis, então, se a gente pensa em hábitos de vida, o tabaco é um desses fatores, é um fator importante que a gente deve levar em consideração. O câncer de próstata não é um câncer que seja diretamente causado, que a gente possa afirmar que o cigarro causa esse câncer, mas o que a gente pode afirmar é que o cigarro promove um significativo aumento na mortalidade desses pacientes. Então, os pacientes tabagistas têm uma mortalidade 15 a 25% maior do que os pacientes não tabagistas. Por isso, o controle do tabaco é importante. Em relação ao álcool, os estudos são contraditórios, mas alguns estudos apontam sim que o excesso de álcool seria prejudicial, mas eu diria que ainda é algo inconclusivo, porque a gente tem estudos contraditórios. Atividade física também não é algo que seja absolutamente fechado, mas existem estudos que apontam redução no risco de câncer até 30%, para atividade física vigorosa, né? Então quem realmente está praticando exercício físico teria uma redução no risco do câncer de próstata. Aqueles relacionados à dieta, então a gente tem, por exemplo, leite e derivados, esse é um risco importante, né? Então homens que têm um consumo maior de leite e derivados vão ter um risco maior de ter câncer de próstata. Provavelmente isso esteja associado ao metabolismo do cálcio, essa é uma hipótese. Isso que parece que o cálcio também tem essa correlação com câncer de próstata. E uma outra substância que aqui nesse caso reduz o risco parece ser uma substância chamada licopeno, que está presente no tomate. Então, homens que têm alto consumo na dieta dessa substância têm um risco 10% menor para desenvolver câncer de próstata. Então, todos esses são fatores de risco. Mas um que está diretamente associado à dieta, mas não a um componente da dieta específico, é a obesidade. Obesidade não está relacionada diretamente ao risco de câncer em geral. Quer dizer, a porcentagem de pessoas que vão ter câncer não parece ser diferente, mas ela especificamente está associada com o risco dessas pessoas que desenvolverem câncer de próstata e forem obesas terem a forma mais grave, terem a forma mais agressiva da doença. Então, para cada 5 quilos por metro quadrado de aumento no IMC, você vai aumentar 8% o risco de ter uma doença de forma avançada, de difícil diagnóstico, de difícil tratamento. Se a gente observar esses fatores que eu citei, alguns deles, né, estão relacionados com fatores genéticos, com fatores hereditários. E aí que a gente passa para um outro passo, né, a oncogenética. Então, a oncogenética, o que seria? Eu não posso dizer que seja uma especialidade, hoje em dia ainda não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica, mas podemos chamá-la de uma disciplina, né, da medicina, que se situa entre a genética e a oncologia, entre a clínica e a pesquisa, e que tenta fazer não só a medicina diagnóstica, de fazer o diagnóstico, mas que tenta trazer dois outros aspectos, um aspecto de medicina preditiva, de predizer quem tem mais risco da doença. Para quê? Para fazer um outro papel de medicina preventiva, de definir uma estratégia de prevenção para essas pessoas que têm um risco mais alto. Então, basicamente, por um lado, a gente está tentando encontrar, dentre esses homens que têm um risco para câncer de próstata, a gente quer identificar quem são aqueles que têm mais risco para câncer de próstata, e, por outro lado, identificar quem são aqueles que têm mais risco de ter a doença agressiva. Tá? Respondendo as seguintes perguntas do indivíduo. Então, será que eu vou ter câncer? Será que meus familiares terão câncer? Será que o medicamento vai funcionar? Será que a evolução da doença será boa? Todas essas são perguntas que passam por alguém que teve ou tem câncer ou está numa família que tem um caso de câncer. Tá? De forma que a gente usa os testes genéticos para responder essas perguntas. Então, os testes genéticos, eles têm 3 possibilidades em termos de classificação, por assim dizer. Eles podem ser diagnósticos, eles podem ser prognósticos, e eles podem ser preditivos. A história do estudo da hereditariedade
ela ganhou impulso, né, a partir da descoberta do gene do câncer de mama hereditário. Isso se deu aí em 1993, no final de 93. Esse gene de câncer de mama, então, apesar de ter sido, né, descrito aí em 93, demorou 20 anos até que realmente caiu, ou despertou-se na população, né, o interesse a esse respeito. E, em grande parte, se deveu ao que a gente chama de efeito Angelina Jolie, quando ela veio a público falar, da situação que ela estava passando, que ela estava vivendo, em relação às decisões por conta de ter uma mutação no gene BRCA1. Depois que ela veio a público, o interesse, né, saltou, a busca por esses exames imediatamente naquele mês saltou 40%, a busca no Google dobrou, e ela foi um desses fatores que permitiu esse exame entrar no nosso dia a dia, mas o primordial que eu poderia dizer foi o advento do que a gente chama de sequenciamento de nova geração. Então, essa é uma tecnologia que entrou no mercado a partir da segunda metade, né, da década de 2000, quer dizer, a partir de 2005, 2006, começaram a surgir, né, os estudos sobre essa tecnologia, e o que possibilitou essa tecnologia, por sua vez, foram os avanços de computação. Então, o custo de computação, que caiu vertiginosamente ao longo de todos, né, de toda a história, digamos assim, da informática, a computação em nuvem, o advento dessa computação em nuvem que permite armazenar dados e trabalhar com esses dados sem necessariamente precisar transportá-los, o uso da inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial, tudo isso permitiu que o custo do sequenciamento caísse. Então, a gente tem uma tecnologia de primeira geração, que tinha um custo bem mais alto, e a partir do advento, então, do sequenciamento de nova geração, o custo dessa nova tecnologia veio caindo ano a ano, de forma que, se a gente comparar, o projeto Genoma Humano demorou 13 anos para ser desenvolvido, para ser finalizado, custou 2,7 bilhões de dólares, e hoje qualquer um de nós pode entrar num laboratório e fazer em alguns dias um genoma completo nosso, individual, por algo em torno de $1.000. Tá? Então, a queda no custo foi muito importante para essa mudança. Tá? E o exame de BRCA, então, que na década de 2000, tá? Se eu falar 2000, 2004, um exame desse custava $2 a $3 mil, aqui no Brasil ele custava R$14 mil, para dar, né, um parâmetro de custo. Isso, na ocasião, era o preço de um Uno Mille, tá? Que era o carro popular da época, e de lá para cá esse exame caiu de preço, de forma que hoje ele custa em torno de $200, a R$1.500 mais ou menos, a gente faz um exame de BRCA hoje em dia. A gente teve uma importante mudança, tá? Então a gente deixou de testar apenas um gene. A gente, naquela ocasião, na primeira geração, a gente testava gene a gene, e hoje a gente testa vários genes ao mesmo tempo. É o que a gente chama de medicina genômica, ganha alguns outros nomes, de medicina personalizada, medicina de precisão. Esse tipo de medicina, ele depende de uma análise que não é só do médico, tá? Então tem toda uma equipe por trás para a gente conseguir fazer um exame desses. Envolve diversas etapas, a captura, né, desde a extração do DNA, a captura desse DNA, a organização da informação genômica e, enfim, análise. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso que permite a gente analisar vários genes ao mesmo tempo e poder dar diagnóstico, por exemplo, de mutações de BRCA1, de BRCA2, e a gente analisa, né, o padrão hoje seria analisar não só BRCA1 e BRCA2, mas seria analisar diversos outros genes que também são associados com risco aumentado de câncer. Felizmente, o câncer hereditário, ele é a exceção. Só 5 a 10% de todos os casos de câncer serão hereditários. Então, o câncer hereditário é uma exceção. A gente vai ter em torno de 10 a 20% de casos que a gente tem um histórico familiar importante, mas que a gente não consegue identificar um fator hereditário causal. Talvez pela nossa limitação de conhecimento, limitação da nossa capacidade de interpretação. Então,
talvez para o futuro uma quantidade maior de genes venha a ser conhecida, mas hoje em dia 5 a 10% é aquilo que a gente consegue identificar. Quando que a gente testa? Né? Tem situações que são óbvias, por exemplo, a gente está falando de câncer de próstata, então é óbvio, se eu tiver um paciente com câncer de próstata aos 40 anos, ele é um candidato para a gente testar, porque ele está tendo uma idade que eu não esperaria, como eu disse para vocês, olha, é uma exceção o câncer de próstata antes dos 45 anos, isso é muito raro acontecer, e eventualmente a gente tem situações que, falando em termos de câncer de próstata, aparentemente não teriam nada a ver, como por exemplo uma mulher com câncer de mama ou uma mulher com câncer de ovário. Mas por que isso tem a ver com câncer de próstata? Porque quando a gente passa para essa medicina, que agora eu estou buscando genes que causam câncer, eu não estou mais me preocupando só com o indivíduo. Eu preciso olhar além, eu preciso enxergar o todo, eu preciso enxergar a família. Então, um homem que tenha tido câncer de próstata, cujo pai, e a gente está vendo isso aqui do lado direito da figura, se a gente percebe que um homem teve câncer de próstata, o pai dele teve câncer de próstata, e de repente a filha dele está com câncer de mama, talvez o câncer de mama dessa filha tenha sido decorrente de uma mutação de BRCA que ele e o pai dele também tinham, e que todo o restante da família também tenha risco. Então a gente está vendo aqui uma família onde a gente vê recorrência de câncer de mama, um homem com câncer de mama, uma mulher com câncer de ovário e 2 casos de câncer de próstata. Tá? Então isso tudo, nessa família, com todos esses casos de câncer, tem a ver com mutações de BRCA. Isso seria tipo de mutação de BRCA. Então, BRCA1 é um gene que acomete tanto homens quanto mulheres. Os homens, tá, vão ter um risco, principalmente no caso do BRCA2, um risco maior para câncer de próstata, vão ter em torno de 20% de risco para câncer de próstata, vão ter um risco em torno de 7% para câncer de mama masculino, e as mulheres vão ter um risco muito mais significativo. Então, enquanto os homens vão ter esse patamar de risco que eu disse, as mulheres, no caso do BRCA1, vão ter até 80%, 90% de risco para câncer de mama, em torno de 40%, 50% para câncer de ovário, e no caso do BRCA2, entre 60% e 70% para câncer de mama, em torno de 20% para câncer de ovário. Então, quando a gente fala de predisposição hereditária a câncer, a gente muda o paradigma. Quando a gente está falando de investigar, de fazer teste genético para fazer prevenção, a gente está olhando a família toda, porque o resultado de um indivíduo, ele se aplica indiretamente à família inteira. E isso muda a forma como a gente faz prevenção. É importante lembrar que o ideal sempre é testar quem teve o câncer. O primeiro a testar, o ideal é testar quem teve o câncer. Mas uma vez testado quem teve o câncer, a gente consegue testar qualquer pessoa da família, mesmo aqueles que não tiveram câncer, para saber se eles têm esse risco aumentado de ter câncer ou não. Testaram uma família dessa, na hipótese de eu testei, veio um teste normal. Bom, se eu tenho todo esse histórico de câncer, essa é uma família daquelas que eu chamo de agregação familiar de câncer. Então, o que vai mandar para a gente em termos de prevenção é o que eu estou vendo de histórico, mesmo que o exame venha normal. Então, o risco depende da história da família. Tá? O teste normal não significa um risco zero. A gente tem que lembrar que pessoas da população, mesmo que não tenham mutação, podem ter câncer. Então, todos podemos ter câncer, ninguém tem risco zero de ter câncer, tá? Por isso que todo homem tem que fazer prevenção para câncer de próstata. Então, o que a gente falou de PSA não vai mudar porque uma pessoa eventualmente fez um teste genético e o teste genético veio normal, tá? O que muda, na verdade, é que aquele que veio um teste positivo vai ter que ter uma mudança no seu rastreamento, tá? E para que a gente faz isso? Não, aqui é só um exemplo. Eu trabalhei numa instituição de câncer, num hospital de câncer. No primeiro ano que a gente começou a fazer teste genético, a gente conseguiu testar 44, conseguiu identificar 44 pacientes com câncer que tinham mutação genética de BRCA1 e BRCA2, e o que a gente fazia era simplesmente a gente identificava essas pessoas, e aí a gente chamava os familiares. E aí, de 44 que tiveram câncer, a gente conseguiu, naquele ano, chamar 170 familiares que não tinham câncer para testar.
Desses, 77 tinham mutação. E esses 77 começaram, então, um programa de prevenção. Então, a ideia de você fazer um rastreamento genético é você mudar o paradigma, é você chamar pessoas que eventualmente ainda não têm câncer para oferecer rastreamento, para oferecer algo que possa modificar a evolução futura. Então, quando que a gente vai pensar em hereditariedade? Então, famílias, né, ou pessoas que tenham múltiplos tumores primários, que tenham, por exemplo, tumores bilaterais, uma mulher que tenha tido câncer de mama nas duas mamas, um homem, como eu disse, com câncer de próstata aos 40 anos, uma mulher com câncer de mama aos 28 anos, tumores raros, que sejam em sítios incomuns, tumores que acometem o sexo usualmente não afetado. O exemplo aqui é o câncer de mama masculino, então essa é uma chance muito pequena na população geral. Se eu vejo um homem com câncer de mama masculino, eu tenho que pensar em uma forma hereditária. Tumor associado a anomalias congênitas, recorrência familiar de câncer, enfim. Quando eu vejo isso, essas são as famílias e as pessoas que a gente tem que pensar na possibilidade de testar, porque elas talvez tenham uma probabilidade maior de ter mutação nos genes. Então, o sequenciamento de nova geração veio ser para a gente uma nova ferramenta. E ela, né, tenta responder as perguntas que eu já mostrei para vocês. As duas perguntas iniciais, será que eu vou ter câncer? Será que meus familiares terão câncer? É o que eu acabei de discutir. E tem duas outras perguntas. Será que o medicamento vai funcionar? Será que a evolução da doença será boa? E apesar de, como eu disse, o BRCA foi demonstrado lá em 93, só agora em 2016, fizeram, né, hoje com o NGS, com o sequenciamento de nova geração, eles pegaram um grupo de pacientes com câncer de próstata metastático, ou seja, com doença avançada, e resolveram testar para a presença de mutações nesses pacientes. O que eles encontraram? Eles encontraram em torno de 12% desses pacientes com mutação em algum gene, não só no BRCA1 e no BRCA2, mas mutações em algum gene de câncer. E depois disso, né, fizeram uma outra pergunta: será que o fato deles terem essas mutações modificou ou faz com que eles tenham um risco maior, uma evolução pior? E aí eles conseguiram separar. Então, o que a gente, né, traduzindo esse gráfico aqui para vocês, a gente tem na linha de baixo aqueles que têm a mutação. Então, o que a gente está vendo é que de todas as pessoas que participaram desse estudo, tá, 800 pacientes, a média de sobrevida daqueles que tinham a mutação era de 5 anos apenas. E a média de sobrevida daqueles que não tinham a mutação era de 16 anos. Ou seja, ter a mutação influencia o tempo de sobrevivência. E aí eles pensaram, bom, o que a gente pode fazer? Né? Vamos tentar diferenciar, já que a gente sabe que os tumores metastáticos têm um pior prognóstico. Então vamos separar os dois grupos. E aí separaram aqueles que tinham doença metastática. Então, nos que tinham doença metastática, aqueles que têm mutação também têm uma evolução pior. Ou seja, o tempo médio de sobrevida deles é metade daqueles que não têm mutação. E naqueles que têm doença localizada, tinha diferença? Também encontraram diferença. Então, aqueles que têm mutação têm uma sobrevida de 11 anos, e aqueles que não têm mutação têm uma sobrevida de 18 anos. Então, isso responde para a gente as duas últimas perguntas que eu tinha colocado. Ou seja, a gente tem uma situação onde agora a gente sabe que ter a mutação, no caso do câncer de próstata, ela piora o prognóstico da doença. Então, a gente tem que tentar fazer o diagnóstico dessa doença nesses casos de mutação em idade mais precoce. Por isso, a recomendação de rastreamento, ela tem que ser modificada para esses pacientes. Então, esses pacientes não vão esperar 50 anos para começar a fazer o rastreamento. Então, a importância do teste genético é, se eu encontro alguém com mutação, essa pessoa que tem a mutação vai ter que começar a fazer o rastreamento para câncer de próstata aos 40 anos. Para a gente tentar, se acontecer, também não é uma certeza que todo mundo que tem a mutação vai ter câncer, mas aqueles que têm a mutação, fazer um rastreamento para tentar identificar precocemente a doença, para dar uma melhor chance de vencer a doença. Tá? Então, câncer de próstata, ele é uma doença, como eu mostrei antes, a sobrevida dele é longa, tá? Mas para ter a sobrevida longa, a gente tem que identificar
essa doença num estágio bem precoce, quando ela está ainda restrita à próstata. Então, a modificação no rastreamento hoje é uma realidade para esses pacientes que têm mutação de BRCA. E uma outra questão é que, para aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de câncer, então agora a gente sabe que esses pacientes que têm mutação precisam ter um tratamento mais intensivo desde o início, para tentar acabar com a doença o mais breve possível, tá? Eles têm que ter um tratamento mais intensivo. E o que surgiu recentemente é que algumas medicações, existe uma classe de medicação que ter a mutação vai alterar o tratamento. Então, quando eu agora sei que um homem com câncer de próstata tem mutação no BRCA, por exemplo, tem um medicamento específico que pode ser usado para ajudar a tratar melhor essa pessoa, tá? Então, nessas 4 perguntas, a gente consegue ver uma mudança de paradigma em termos de rastreamento de câncer, em termos de modificação, né, de condutas, tá? Inclusive as condutas terapêuticas. Quais são as perspectivas futuras? A principal perspectiva futura em termos de teste genético, e isso é simplesmente hoje uma possibilidade, então isso não é algo que exista na prática clínica hoje, seria a gente, assim como faz com o PSA, tira uma amostra de sangue para testar o PSA, além de testar o PSA, eventualmente tirar uma amostra de sangue, ou talvez uma amostra de sêmen, e procurar DNA do tumor. Tentar identificar o tumor numa fase tão precoce a partir de um exame de DNA. Tá? Existem estudos nesse sentido, mas a gente ainda enfrenta dificuldades de identificar, né, de fazer diagnóstico precoce. Hoje a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico já principalmente em estágios mais avançados. E o estágio mais avançado, esse exame não ajudaria, a gente já tem o PSA, não precisaria fazer um exame de DNA para isso. Mas essa é uma perspectiva futura, então se um dia, né, o método conseguir evoluir a ponto da gente fazer um diagnóstico precoce a partir de uma amostra de DNA que está circulando no sangue, ou que esteja presente, por exemplo, no sêmen, a gente talvez consiga um dia fazer um diagnóstico bem precoce de câncer de próstata a partir do método genético. Tá? A prevenção é principalmente mudança de comportamento. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que mudar nosso comportamento. Evitar cigarro e derivados do tabaco, tá? Manter um consumo baixo de álcool, evitar os exageros, dieta balanceada, tá? Atividade física, peso saudável. Não tem receita mágica, não tem receita de uma pílula que vai prevenir o câncer. Infelizmente não tem. Isso existem também estudos, mas hoje ainda não tem uma pílula que vai evitar completamente o câncer. Mas a mudança de comportamento, ela é capaz de diminuir o risco de diferentes tipos de câncer. E não só isso, ela é capaz também de diminuir o outro risco, como eu mostrei lá no início. As 2 classes de doenças principais que a gente tem aumentando hoje em dia são as cardiovasculares e o câncer. Tá? Então, mudança de comportamento ajuda a gente a diminuir doença cardiovascular e câncer. Além disso, informe-se sobre o seu histórico familiar. Como eu disse, isso é muito importante, a gente ter uma informação de que pai, irmão, tio teve câncer de próstata, isso muda a maneira como a gente vê essa família, isso indicaria eventualmente um teste genético, e tendo mutação, esse rastreamento começaria a partir dos 40, dependendo do histórico familiar, mesmo sem mutação, talvez a gente comece um rastreamento mais precoce. Histórico familiar não pode ser mudado, mas sabendo dele, você pode se antecipar à doença. Evitar o câncer, será que isso é possível? Talvez a gente não consiga evitar todos os casos, né? Para dizer na propriedade da palavra, evitar mesmo. Mas o diagnóstico precoce é um importante meio para a gente tentar a cura do câncer, tá? Para a gente conseguir tratar a doença num estágio em que ela ainda garanta para você ter uma vida com conforto. O que a gente quer prevenir, na verdade, como eu mostrei lá no início, são aqueles casos que a pessoa faz um diagnóstico já numa etapa tardia da doença
isso vai afetar a qualidade de vida dela, onde ela vai ter que tomar medicação, onde ela vai ter que estar dentro do hospital fazendo exames com frequência, e é isso que, no fundo, a gente quer evitar. Por isso a importância do Novembro Azul. Eu trabalho, então, na Mendelex, né? Mendelex é um laboratório de testes genéticos, medicina genômica, tá? A gente faz testes genéticos para doenças raras e câncer hereditário. Eu agradeço o tempo de vocês e, eventualmente, qualquer dúvida que vocês, né, tenham, né, a gente tem aí o nosso endereço de contato, o nosso telefone. Muito obrigado.